Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, na graça desse novo ano, desta nova semana, ainda vivendo a graça do tempo do Natal. Eu quero agradecer pela companhia de cada um de vocês e convido você a firmar esse compromisso de estar comigo aqui todos os dias, meditando e refletindo a santa palavra do Senhor, que é alimento para as nossas almas. Agora, tome aí a sua Bíblia e acompanhe o Evangelho que está em Mateus capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 25. Mateus capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 25. Acompanha comigo. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e foi para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindo da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós celebramos também o santíssimo nome de Jesus. Esse nome que tem o poder de curar, de salvar as nossas almas. É tão bonito ver o Evangelho, o início ali do Evangelho de São Mateus, em que ele nos apresenta os primeiros passos da missão de Jesus, da vida missionária de nosso Senhor. Ele sai de Nazaré e ele vai exatamente para Cafarnaum. Quando eu tive a graça de uma vez ir à Terra Santa, eu fui até a cidadezinha de Cafarnaum. E eu me lembro bem que a nossa guia, que era judia e sabia muito sobre o cristianismo, ela nos explicava que Cafarnaum era um centro de passagem. Naquela época não existia os meios de comunicação que nós temos hoje. Então, para que alguma mensagem se propagasse rapidamente, o ponto de encontro das pessoas era Cafarnaum, porque ali passavam muitas pessoas do comércio, então conseguia se espalhar as notícias naquele local. Então é um lugar bem estratégico. E Jesus foi morar exatamente ali. E olha só que interessante, a partir dali, o Evangelho, a boa nova do reino, começou a atingir muitas e muitas pessoas. Então Jesus, ele começa a ficar famoso, ele começa a ficar muito conhecido. E por quê? Porque ele era um milagreiro, um curandeiro? Não. Jesus, ele realizava milagres, curas, libertações, não é porque ele tinha a intenção de encher o bolso, ou então encher o seu próprio ego. Não. Mas para que as pessoas acreditassem nele. Por isso que São João, ele não usa a palavra milagres,
ele usa a palavra sinais. Por quê? Porque um sinal sempre aponta para outra coisa. Então, quando Jesus realizava essas muitas curas e libertações e milagres, ele estava querendo o quê? Ele estava querendo que as pessoas vissem isso e dissessem, pronto, o Messias chegou. Aquele povo desejava e anseiava durante tanto tempo, agora chegou. Lembra que quando João Batista manda os seus discípulos irem perguntar, é tu mesmo ou a gente deve esperar outro? E Jesus então diz para eles, diga a João que agora os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, que os aleijados estão andando. Ou seja, eram os sinais messiânicos. E Jesus ele começa anunciando a conversão. O reino de Deus está próximo. Jesus vem nos trazer o reino de Deus. Aonde ele está, o reino está acontecendo. Então, meu povo, ao início de um ano, em que a gente faz vários propósitos, em que a gente renova um desejo de ser uma pessoa melhor, de conquistar algumas metas, que a gente possa colocar também como meta da nossa vida, reconhecer Jesus naquilo que ele de fato é. E não naquilo que a gente quer que ele seja para nós, naquilo que a gente idealiza que ele seja, não, mas naquilo que ele de fato é. Certa vez, Jesus ele perguntou aos seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Você parou já para fazer essa pergunta? Já se perguntou quem é de fato Jesus para mim? Porque para muita gente, Jesus é um cara legal, é o cara lá de cima. Para muita gente, Jesus é um coach. Para muita gente, Jesus é um terapeuta. Para muita gente, Jesus é um ser iluminado que passou pelo mundo fazendo bem e apenas nos deixou um exemplo. Jesus, ele é um fiador. Jesus é um milagreiro, um curandeiro. Não. Jesus é Deus encarnado. Jesus é aquele que veio na terra para nos salvar. E por isso que ele se encarnou, ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou. Jesus não é um mero pacifista, como nós temos grandes pacifistas, mas ele não é um entre tantos pacifistas. Ele é o príncipe da paz. Ele é o rei dos reis. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Deus Emanuel, Deus conosco. Então hoje, eu queria que vocês refletissem isso comigo. Quando eu estava preparando esse evangelho, o que mais vinha forte ao meu coração é: quem de fato é Jesus para mim? Porque como é que eu posso me apaixonar por Jesus se eu não sei de fato quem Ele é? Como eu posso querer seguir os seus passos, ser seu discípulo, viver esse discipulado, até mesmo anunciá-lo para o mundo, se eu de fato não sei quem é Ele para mim? Não é quem é Ele para a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, a minha filha, a minha avó. Não, quem é Ele para mim? Quem é Jesus para mim? Ele é aquele apenas que eu busco como se fosse um shopping center, que quando eu preciso eu vou lá no mercantil, na prateleira, e vou lá e peço isso, e depois pronto? Não. Jesus ele precisa fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Por quê? Porque nos ama. E a única coisa que nosso Senhor quer de fato é que nós nos salvemos. Eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos um lugar,
e quando eu estiver preparado, eu voltarei e vos levarei comigo, porque onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Então a vontade de nosso Senhor é que a gente se salve, mas a gente precisa reconhecer que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao início desse ano, renove a sua fé, mas a sua fé não num Cristo idealizado, mas em quem de fato Ele é, Emmanuel, Deus conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem esse vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo e façam essa palavra chegar a mais e mais corações. É muito importante você me seguir aqui no YouTube, me seguir aqui no Instagram, para que vocês fiquem sempre recebendo esse conteúdo que eu preparo com tanto carinho para poder ajudar você a estar mais perto de Deus. Amém? Peço também perdão, hoje minha voz não está muito boa, estou me recuperando de uma gripe muito forte, mas graças a Deus tive a saúde para poder cumprir essa missão de hoje. Até amanhã, se Deus quiser.